Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso de número 34. Eu vou ler aqui na minha versão, a NVI. Diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as suas roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que nós vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós queremos aquietar a nossa alma. Nós queremos, com toda reverência, Senhor, dizer que nós somos dependentes de Ti, que nós somos carentes, ó Deus, das Tuas verdades e dos Teus preceitos. Nós precisamos entender, ó Deus, a Tua palavra. Nós precisamos entender as Tuas verdades, os Teus preceitos, Pai. Senhor, fala conosco. Fala com cada um aqui, Senhor. Fala com cada irmão, com cada irmã. Senhor, que a Tua glória seja revelada tão somente na palavra, Pai. Que a glória de Cristo venha pular deste texto da Bíblia, Senhor, aos nossos corações, Pai. Faz isso para a glória do Teu nome. Que possamos sair daqui descansando no Senhor, descansando na Tua soberania, confiando mais no Senhor. Possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, ó Deus, cheios do Espírito Santo. Faz isso para a Tua glória. Senhor, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, mas que eu venha pregar o Teu Evangelho e Teu Evangelho somente. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós chegamos numa perícope que ela vai ao encontro de toda a alma cansada. Nesse trecho do verso 25 ao verso de número 34, nós somos impelidos, nós somos empurrados para confiar no Senhor. Uma verdade salta nesses 9 versos do culto de hoje. O Senhor cuidará de nós.
O Senhor, Ele vai cuidar de nós. O Senhor, Ele estava cuidando dos seus discípulos e cuidou dos seus discípulos até o fim. Como eles, nós também temos as nossas preocupações. Tal como os discípulos também temos o nosso trabalho, tal como os discípulos também temos a nossa família, tal como os discípulos também precisamos trabalhar para sustentar a nossa casa, tal como os discípulos, nós temos também um patrão que por vezes parece que a qualquer momento pode nos mandar para fora de casa, ou para fora do emprego, né? Nos mandar para o olho da rua. Tal como os discípulos, nós também sofremos com uma política imperialista. Tal como os discípulos, também nós pagamos impostos altíssimos. Tal como os discípulos, também temos o nosso sofrimento, os nossos medos, as nossas angústias, a nossa ansiedade, a nossa insegurança. Tal como os discípulos, por vezes, nos encontramos com pouca fé. E o Senhor compreende, o Senhor sonda, o Senhor conhece cada um que está aqui nessa noite. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o teu coração. E o que nós vamos ver no texto de hoje é Jesus nos convidando a deitar no seu divã e a descansar nas suas palavras. Na semana passada, meus irmãos, nós aprendemos a fechar a porta da frente para o falso deus Mamon. No último domingo nós aprendemos a ficar cada vez mais desraigados, a deixar de lado a busca e o anseio e a ambição pelos tesouros da terra e buscar os tesouros do céu. No último sermão nós aprendemos isso. A não buscar, a não acumular tesouros na terra. Fechamos essa porta. Porém, as portas dos fundos podem estar abertas. A porta dos fundos, ela pode estar escancarada. E com isso eu quero dizer o seguinte: se por um lado eu estou vencendo a idolatria a Mamon, por outro eu posso ser assaltado pela ansiedade. Por um lado eu posso fechar a porta da frente para não ser um idólatra com o dinheiro, para não ser um pagão, para não ser um ambicioso pelos tesouros dessa terra. Por outro, eu posso ser assaltado pela ansiedade, achando que vai faltar, achando que não vai ter no final do mês, achando que a minha despensa todo momento vai ficar vazia, que as contas não vão ser pagas, que eu vou ficar sem teto, sem comida, sem vestimenta, sem bebida, sem alegria. Podemos fechar essa porta enquanto as dos fundos está escancarada, está aberta. E Jesus, Ele então nos exorta a fechar todas as portas. A não acumular dinheiro, a não acumular tesouros aqui na terra, de forma desorganizada, de forma onde a glória de Deus não está presente. E também, como nós vamos ver hoje, a não ter ansiedade, a não estar vivendo preocupado com o amanhã, preocupado com os problemas futuros da vida. E Jesus então vai nos ensinar aqui 3 atitudes contra a ansiedade. 3 atitudes contra a insegurança. 3 atitudes que vão nos ajudar a combater essa falta de fé em Deus. Que Deus vai providenciar, que Deus vai ser fiel, que Deus vai cuidar de nós, mesmo não sendo um idólatra. A primeira atitude está entre o verso 25 e o verso 27. E a primeira atitude para combater a ansiedade e a preocupação mundana é esta: observe as aves do céu. Observe as aves do céu. Veja comigo, por favor, o verso 25 ao verso 27. Portanto, eu lhes digo,
Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, ou o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam e não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O verso de número 25, ele inicia com uma conjunção, portanto, ligando então essa perícope com uma perícope passada. E Jesus então ele compreende isso. Porque no sermão passado, Jesus nos ensinou e ensinou os seus discípulos a não buscar tesouros na terra. E com certeza os discípulos então começaram a pensar, e agora? Como viveremos? Não seria o dinheiro e o acúmulo desses tesouros a fonte do nosso sustento presente e futuro? Porém, Jesus nos ensina aqui, não se preocupem. Veja que a expressão aparece no verso de número 25, 28, verso 31 e verso 34. Não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Essa expressão praticamente domina todo o texto dessa noite. Não se preocupem, não se preocupem. A palavra preocupação aqui no original, ela tem a ideia de distração. Distração. Inclusive, a mesma palavra, por exemplo, ela é usada em Lucas capítulo 10, verso de número 41, para descrever Marta, que estava distraída com muitas coisas, ou seja, preocupada com muitas coisas e não com aquilo que era mais importante. E aí a ordem de Jesus aqui é: não se preocupem, não se distraia com aquilo que é menos importante. Os discípulos precisavam confiar as suas vidas a Deus. Os discípulos, tal como nós essa noite, precisam confiar a sua vida a Deus, saber que tudo vem dele, que tudo é pela graça, que é o Senhor que sustenta, que é o Senhor que preserva a vida. E aí Jesus, para ensinar essa verdade acerca da preservação, vai usar duas ilustrações, dois exemplos. O primeiro exemplo é as aves do céu. As aves do céu. Com isso o Senhor está dizendo, é o Pai Celestial que cuida da vida de vocês. Observem as aves do céu. Verso de número 26. Vocês estão preocupados com o corpo, vocês estão preocupados com a comida, vocês estão preocupados com a bebida, vocês estão preocupados com a vestimenta, ou seja, vocês estão preocupados com aquilo que é mais básico para a sobrevivência. Observem as aves dos céus, segundo Jesus. E veja o que ele diz no verso 26. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam os celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Contudo, o Pai Celestial preserva a sua criação. Contudo, o Pai Celestial, que foi poderoso o suficiente para criar as aves do céu, também é poderoso o suficiente para preservar essas criaturas, alimentando-as, dando sustento, preservando as suas vidas. E note que as aves do céu, elas trabalham. Elas trabalham. O que Jesus deseja nos ensinar aqui, então? Obviamente que as aves do céu trabalham. Elas voam, elas fazem os seus ninhos, elas caçam minhocas, elas migram de lugar quente para frio, de lugar frio para quente, dependendo da estação do ano.
Porém, o que Jesus ele deseja nos ensinar aqui é que elas não fazem isso preocupadas. Elas não fazem isso tomadas em assalto pela ansiedade. Elas não fazem isso roendo as suas garras. Elas não fazem isso tomando Rivotril, tomando esses remédios de ansiedade. Elas não fazem se preocupando desesperadamente com as suas próprias vidas. E Jesus, ele diz, nos exorta, observem as aves do céu. Para Jesus, as aves do céu são grandes professores de teologia, ensinando aqui os atributos de Deus. Porém, venha comigo um pouco para mais fundo aqui no texto. Jesus ele tem um ensino um pouco mais profundo aqui para as nossas almas. Note que Jesus ele vai do menor para o maior. Ele está argumentando, ele está postulando aqui uma tese, uma verdade. E Jesus, no seu discurso, ele vai do menor para o maior. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não estão tecendo, e o Pai Celestial cuida de todas elas. E vós, e vocês, não tem mais valor do que as aves do céu? O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Se não bastasse isto, em Cristo, o homem, ele se torna filho de Deus. Nós fomos coroados com a glória da criação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Jesus, então, ele faz aqui uma observação. Ele deseja, então, levar a uma comparação. Vocês são mais importantes do que as aves dos céus. E Deus, o Pai Celestial, cuida de todas elas. Porque Ele não vai cuidar de vocês. William Hendrickson, comentarista bíblico, ele vai dizer o seguinte: no argumento de Cristo, do menor para o maior, contrasta-se com o verso de número 25, e equivale ao seguinte: se as aves do céu, que não podem em qualquer sentido real fazer planos para o futuro, não têm razão de preocupar-se, muito menos vós, meus seguidores, dotados de inteligência, de modo que podeis pensar no futuro. Não devieis ser dominados por ansiedade. Além disso, se Deus faz provisão mesmo para essas criaturas inferiores, quanto mais não terá Ele cuidado de vós, que fostes criados à sua própria imagem. E mais especialmente, se aquele que as alimenta é o vosso Pai Celestial, porém para com elas é apenas o seu Criador, então completamente irracional é a vossa ansiedade. O que Jesus está dizendo aqui é que qualquer ansiedade, qualquer preocupação desesperada para com problemas futuros é totalmente inútil. Essa ansiedade é inútil, essa preocupação ela é inútil. E Jesus vai então dizer: o homem não pode acrescentar uma só hora na sua própria vida. Inclusive a ansiedade ela faz ao contrário, ela encurta a nossa vida. O homem poderia viver bem mais do que ele está vivendo hoje, se não fossem as preocupações que ele tem com a sua própria vida e com a vida de outros. E Jesus, ele compreende isso. Porém, Cristo, ele deixa uma verdade aqui. Certamente Deus vai cuidar de vocês. Certamente Deus vai cuidar dos seus discípulos. Certamente Deus vai prover para os seus discípulos. Certamente Ele vai cuidar dos seus, assim como Ele cuida das aves do céu e muito mais.
Portanto, a primeira atitude para combater a ansiedade é observar as aves do céu, segundo Jesus. Elas se tornam grandes professoras de teologia, de Bíblia, de providência para nós. Algumas aplicações para a nossa alma. Meus irmãos, nós precisamos confiar mais em Cristo. Nós precisamos depositar a Ele a fé, a confiança que lhe é digna. E com isso eu quero dizer o seguinte: nós precisamos cada vez mais tirar e ser totalmente despidos desse trapo, que eu chamo trapo de orfandade. Por vezes nós temos características de órfãos, órfãos de pais vivos. Por vezes nós temos essa característica. Por vezes nós achamos que não vai dar. Por vezes nós achamos que para nós vai faltar. Nos trabalhos que eu fazia com a minha esposa, lá no sertão da Paraíba, principalmente com crianças e adolescentes, por vezes fazíamos cachorro-quente e dizíamos o seguinte: olha, faz uma fila aqui, por favor, uma fila aqui e uma fila aqui. Não tinha fila. Eles não compreendiam, não conseguiam fazer fila. Porque lá nos seus corações, lá nos seus coraçõezinhos, eles pensavam, compreendiam que ia faltar. E tinha cachorro-quente para repetir, repetir, repetir. Uma característica de órfãos, e órfãos de pais vivos. Pensando que não vai dar, pensando que vai faltar. E veja a expressão que Jesus, Ele coloca aqui para o Pai. Para Deus, o Criador, é o Pai Celestial. Ele é o Pai. Poderia usar aqui a palavra Senhor? Poderia usar aqui a palavra soberano? Poderia usar a palavra Criador? Mas Jesus usou a palavra Pai Celestial. Nós precisamos confiar em Deus também, meus irmãos, como nosso Pai. Por vezes, nós precisamos equilibrar as nossas afeições para com Deus. Sim, Ele é soberano. Sim, é um Deus providente. Sim, é um Deus poderoso. Mas também é um Deus que é Pai. Também é um Deus que cuida. Também é um Deus que se deixou e se coloca à disposição para com seus discípulos, para tratar com a sua paternidade, com o seu coração paterno. E por vezes caminhamos anos e anos e anos e anos no Evangelho, e nós temos esse texto como uma utopia, como algo muito distante, como algo muito longe da realidade. E bem da verdade é que nós precisamos ter Deus como Pai. Assim como temos Deus como soberano, assim como temos Deus como Criador, assim como nós temos Deus como onipotente. Deus é o nosso Pai. Deus é o Pai dos seus discípulos. E Ele promete aqui cuidar de todos os seus. Um remédio eficaz para a ansiedade, para as preocupações da vida. Olhe para o Pai. Deposite a sua confiança no Pai. Creia no Pai. Converse com o Pai. Leia as palavras do Pai. A segunda atitude, ela está entre o verso 28 ao verso de número 32. E a segunda atitude para combater a ansiedade é esta:
considere o lírio dos campos. Considere o lírio dos campos. Na primeira verdade, nós somos impelidos a observar as aves dos céus. Nessa segunda verdade, ou nessa segunda atitude, entre o verso 28 ao verso de número 32, nós somos impelidos a considerar o lírio dos campos. De fato, o nosso mestre, o nosso Senhor, Jesus, ele era um exímio observador da natureza. E aí nós precisamos perguntar o que as flores do campo têm a nos ensinar. O que os lírios que forram o campo têm a nos ensinar? Atributos de Deus. Os lírios do campo nos ensinam acerca da providência do nosso Deus. Verso 28 ao verso de número 29, nós temos aqui uma demonstração da soberania de Deus. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Nós temos aqui, agora, olhando não para os céus, mas para o campo, a demonstração da providência de Deus. Se não bastasse ter as aves do céu como nossas professoras em teologia, nós temos agora os lírios do campo, como demonstração da soberania de Deus. Quem criou os lírios do campo? Quem criou o solo? Quem criou o sol? Quem criou a chuva? Quem criou o solo com todos os seus sais minerais? Quem é que manda a chuva? É o Senhor. É o Deus Criador. É o Deus que entra com providência, preservando toda a sua criação. A verdade que Jesus, ele deseja nos levar aqui, é que Deus, ele preserva aquilo que ele criou. E aí nós temos, novamente, nesse discurso, Jesus ele vai argumentar, novamente, vai postular, do menor para o maior, do menor para o maior. Em outras palavras, Jesus vai estar comparando os discípulos agora com os lírios do campo. No verso de número 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Do menor para o maior. Se Deus faz assim com os lírios, por que não vai fazer com o homem? Se Deus faz assim com aquilo que Ele criou, no segundo dia da criação, Gênesis capítulo de número 1, por que Deus não vai fazer isso com o homem que Ele criou no sexto dia, que é a glória da sua criação? Os discípulos precisam confiar em Deus, precisam confiar nessa preservação do Senhor, nessa sustentabilidade que o Senhor dá para toda a sua criação. Nós não temos, nós e tão poucos discípulos, têm o direito de não confiar. E a pergunta é, por que nós não confiamos? Porque a ansiedade e as preocupações da vida ainda nos assolam? Por que nós somos ainda ansiosos? Nós estamos roendo as nossas unhas, tomando os nossos remédios. Por que ainda nós temos insônia? Por que ainda nós temos os nervos à flor da pele, tomados pela ansiedade e pela preocupação? O que está por trás de tudo isso é a nossa independência de Deus. É aquele desejo que nós temos de querer controlar todas as coisas. É aquele desejo que se esconde por trás de querer tomar as rédeas, de querer tomar o leme.
de pensar que tudo que eu tenho foi eu que construí, que nada foi o Senhor. E Jesus vai nos exortar aqui. Ele vai dizer que a ansiedade, ela traz um perigo consigo. E este perigo é a falta de fé, ou seja, sinais da incredulidade. Porque se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Veja que Jesus agora, ele está comparando os discípulos com os pagãos. Ele está dizendo o seguinte, olha, quem vive assim é o pagão. Quem vive com essas crises existenciais do aqui e agora é o pagão. E observe que o problema não é trabalhar. O problema não é estocar. Inclusive o trabalho é uma bênção que Deus deu ao homem até mesmo antes da queda. O problema não é trabalhar, o problema não é economizar. O problema não é estocar, o problema não é armazenar. É fazer tudo isso de forma preocupada. É fazer tudo isso assaltado pela ansiedade. E Jesus vai chamar então esses homens de pequena fé, que fazem tudo isso preocupados, ansiosos, achando que não vai dar, achando que vai faltar, achando que o Senhor não vai cuidar. E esses homens, então, são homens de pequena fé em dois sentidos. E nós também podemos ser homens de pequena fé em dois sentidos. Primeiro, quando nós não temos fé de que o Senhor vai me ajudar no necessário. Eu sou um homem de pequena fé, você é um homem de pequena fé quando você compreende ou vive achando que o Senhor não vai lhe dar o necessário. Aí você começa a trabalhar de forma desesperada, ansiosa, que nem um louco, querendo fazer serão atrás de serão, serão atrás de serão, não simplesmente para economizar, mas para suprir uma preocupação da sua alma. E nós também podemos ser homens de pequena fé quando não temos fé de que o Senhor vai nos ajudar, quando não tivermos até mesmo o necessário. Nós somos homens de pequena fé também nisso, de achar, de crer que o Senhor não vai nos ajudar quando falta até mesmo o necessário. E aí você pergunta, será que o discípulo de Jesus falta o necessário? Por vezes falta. Davi conseguiu olhar para o seu tempo e dizer que não há um justo sequer mendigando o pão. Mas eu conheço missionários extremamente piedosos que foram abandonados no campo e que sofreram com a falta de pão. Mas o perigo não está na falta de pão. O perigo está na falta da confiança que o Senhor vai cuidar até mesmo quando o pão falta. Na falta de fé que o Senhor, Ele pode cuidar e nos dar o necessário e até mesmo nos ajudar e cuidar da nossa alma até mesmo quando falta o necessário. Por vezes o Senhor nos livra da fornalha, mas por vezes o Senhor também nos livra na fornalha. Ele faz isso conosco, Ele vai fazendo isso, Ele vai mexendo assim as suas peças dentro do seu atributo, dentro da sua providência. Mas o Senhor Jesus, o Mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, aquele que é homem de dor, aquele que sabe que é padecer, Ele brada a nossa alma, Ele grita na nossa alma,
Creia sem reservas, creia sem restrições, creia sem dúvidas. Creia que Deus vai cuidar da sua vida na morte e na vida. Creia que Deus vai cuidar da sua existência, tanto no sucesso como no fracasso. Creia que Deus vai cuidar da sua vida na vitória ou na derrota. Creia nisso. Que independente das circunstâncias, Deus ainda é o nosso Pai. E por 4 vezes, em 9 versos, Jesus nos diz: não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem, não se preocupem. Deus cuidará de nós. Deus cuidará de nós, meus irmãos. Você pode estar empregado, você pode estar desempregado, Deus vai cuidar de você. Você pode estar andando de carro, a pé, de Uber, de ônibus, de bicicleta, Deus vai cuidar de você. Você pode morar numa casa própria, ou numa casa alugada como eu, o resto da vida, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Não se preocupe. Trabalhe, economize, armazene, mas não faça isso preocupado. Porque segundo Jesus, você não pode acrescentar 1 hora sequer na sua existência. Você não pode. E Ele nos dá 2 remédios para a ansiedade. Observe as aves do céu. Segundo, olhe para os campos. Estão forrados de lírio. Quem é que coloca aquelas folhas tão coloridas? Quem é que forra o campo com aquelas flores, com o lírio? É o Senhor. Se Ele faz isso, se Ele veste o lírio, por que não vai cuidar de vós? Se Ele faz isso com uma pequena folhinha, com uma pequena plantinha, tão insignificante, por que Ele não vai cuidar de vós? Observe as aves dos céus e considere o lírio dos campos. Algumas aplicações para nós. Se a ansiedade ela é produto de uma fé pequena, como então aumentar a fé? Se a ansiedade ela pode ser produzida por uma fé pequena, como Jesus vai argumentar aqui, chamando os discípulos de homens de pequena fé, a pergunta é: como nós podemos aumentar a nossa fé? Como nós podemos estender, como nós podemos maximizar esta fé? Na Igreja Reformada, meus irmãos, nós temos algo que nós chamamos de os meios de graça. Os meios de graça. Nós cremos que o Senhor, Ele está dispensando as suas bênçãos na igreja, no seu povo, através disso que nós chamamos de os meios de graça. Ou seja, o Evangelho, a oração, a comunhão na igreja e os sacramentos. Sabe por que, por vezes, nós somos assaltados pela ansiedade? Somos tomados de uma preocupação desesperada, descontrolada, que nós não estamos lendo o Evangelho como deveríamos ler, não estamos orando como deveríamos orar, não estamos tendo comunhão com o corpo como nós deveríamos ter. Nós estamos sendo negligentes com os meios de graça. E aí eu chamo a sua atenção para algo. Porque esses meios de graça, eles são encontrados na igreja. Há uma mentira dizendo que você é a igreja. Que eu sou a igreja. Não. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Nós, é no corpo. Você não consegue ser igreja na sua casa. Você não consegue ser igreja sozinho. Você faz parte de um corpo. Você é membro de um corpo. Esse membro cortado, fora do corpo, ele vai apodrecer e vai morrer. E o que eu percebo
E o que eu percebo? Pastoreando 3 anos essa igreja e convivendo nas famílias, ouvindo as histórias, orando e tendo contato com, por vezes, o problema de cada um, é que as preocupações, essa ansiedade por N motivos, por N problemas, por vezes ele está no nível 1. Está no nível 1, como o furacão Irma agora. Ok? Obviamente não está no nível 1, mas por vezes é como um furacão estivesse no nível 1. Só que a pessoa tem uma percepção que ele está no nível 5. Ele acha que o mundo vai acabar. Ele acha que realmente não tem solução. Ele acha que não tem saída. Ele acha que Deus não vai entrar com providência. Ele pega um problema de nível 1 e ele coloca como no nível 5. E por vezes eu percebo que o problema está no nível 1. E essa pessoa, por negligenciar os meios de graça, coloca esse problema então que estava no nível 1 no nível 5. E aí sim se torna realmente um grande furacão, um grande problema, uma grande aflição. E o que está por trás de tudo isso, o que está por trás dessa preocupação desesperada, descontrolada, dessa ansiedade, é a incredulidade, meus irmãos. E aí eu chamo a atenção dos irmãos. Onde está o contato dos irmãos com os meios de graça? Porque os meios de graça, todos eles podem ser encontrados na igreja. Aqui na nossa igreja, eles são encontrados. Todos eles. Se tratando do Evangelho, nós temos exposição no domingo, nós temos estudo na terça, nós temos estudo no domingo pela manhã, nós temos incentivo para você ir ali atrás, comprar um livro, um bom livro teológico, doutrinário, ler, aplicar. Se tratando de oração, nós temos aqui toda terça-feira oração, nós temos oração no domingo pela manhã, nós iniciamos o nosso domingo com oração. Temos oração no domingo à noite. Nós temos comunhão, tanto na terça como no domingo pela manhã, como no domingo pela noite. E o que eu vejo é que essas reuniões, elas são frequentadas por poucos irmãos, inclusive os mesmos. O que acontece com os outros? O que acontece com as outras famílias? Por que não orar? Por que não buscar o Senhor? Já que a igreja local proporciona isso. Por que não estudar numa escola bíblica dominical, que hoje está em extinção praticamente? Por que não vir aqui se dedicar ao estudo, à aplicação das doutrinas? Por quê? E aí você vê os furacões passando na sua vida, você é tomado de ansiedade e não sabe o porquê. Sabe o que é isso? Falta de fé. E a pergunta é, por que não participa de três? De três, uma. Ou a pessoa é negligente, ou ela está negligenciando a sua própria espiritualidade, porque a igreja proporciona tudo isso, mas a pessoa não participa, não deseja. Ou ela é negligente com isso. Ou segundo, ela é soberba, como eu já ouvi de alguém que não está mais entre nós, que já foi embora, dizendo que na Vila da Graça ela não precisava ser suprida teologicamente, que ela precisava de comunhão, que de teologia e doutrina ela já sabia de tudo, então ela estava vindo para cá para ter comunhão. Ou essa pessoa que não vem nessas reuniões, ou é negligente ou é soberba, pensa que já orou demais, pensa que já estudou demais, que já conhece. Ou terceiro, ou está bebendo de outra fonte, o que não é do meu conhecimento. Eu chamo a atenção dos irmãos, justamente porque eu desejo ter um grupo de pessoas, um conjunto, um ajuntamento aqui de irmãos fortes em Cristo. De alguém que leva a pancada, mas está com os lombos bem cingidos, está bem calejado no Evangelho. Não está despreparado, não está com a guarda baixa. Não negligencie
os meios de graça. Por favor, não subestime este mundo. Não subestime a crueldade deste mundo, a perversidade desse mundo. Não subestime isso. Eu falo aqui com pessoas que talvez vá para casa depois de um culto abençoado, liga a TV em programas indecentes e imorais. E aí chega a segunda-feira, chega a terça-feira, às vezes um probleminha de nível 1, ela tem uma percepção que é no nível 5. Por quê? Negligente. Nós precisamos buscar o Senhor. E o terceiro remédio, ou a terceira atitude para a ansiedade é justamente essa. Essa atitude, a terceira atitude. Nós precisamos buscar o Senhor acima de tudo. Buscar o Senhor acima de tudo. Do verso 33 ao verso de número 34. Nós temos aqui essa terceira atitude, ou o terceiro remédio para combater a ansiedade. Nós precisamos buscar primeiramente o Senhor, acima de tudo, antes de tudo, nós precisamos buscar o Senhor. Ainda que você se esqueça da primeira atitude, ainda que você se esqueça da segunda atitude, por favor, não se esqueça dessa terceira atitude, que eu creio, e com certeza ela é a mais eficaz. Ela é muito mais eficaz do que a observação das aves do céu ou a consideração dos lírios do campo. Essa terceira atitude de buscar o Senhor, ela é eficaz para toda a ansiedade. E aí nós temos aqui objetos da ambição dos discípulos. Verso 33, verso de número 34. Busquem, pois, em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar. Veja que nós não somos proibidos de buscar as outras coisas, de desejar as outras coisas. Porém, nós temos um critério para isso, nós temos uma ordem para isso. Nós precisamos ter como objeto da nossa grande ambição o reino e a justiça. Busquem primeiro o reino e a justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Jesus ele usa dois termos aqui, reino e justiça, que por vezes são palavras aí intercambiáveis. Por exemplo, Romanos, capítulo de número 14, verso de número 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por vezes essa palavra, ela vem de forma intercambiável, ela deseja falar a mesma coisa. Porém, considere comigo a palavra reino. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que isso quer dizer? O que Jesus deseja ensinar aqui? Nós precisamos buscar a submissão ao reinado de Deus. O nosso Deus é rei, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus governa. O nosso Deus reina de forma soberana sobre todas as coisas. Não há nada no cosmos, não há nada na criação, nenhum centímetro quadrado que Cristo não diga é meu. Ou como o R.C. Sproul vai dizer, eu dormiria atribulado se eu soubesse que um átomo sequer, por menor que seja, está aí vagando de forma aleatória, sem o controle do Senhor. Deus controla todas as coisas. Ele reina com o seu poder, Ele reina com a sua majestade, Ele reina com o seu reino. Ele é rei. Este reino, ele começou lá em Belém, da Judéia. Os irmãos lembram, por exemplo, que nos campos de Belém, miríades de anjos cantavam nos céus, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. O rei havia chegado, inclusive o título da nossa série de Mateus é O Rei Chegou. É a grande tese, na verdade, do Evangelho de Mateus. Portanto, buscar o reino de Deus é buscar essa submissão que nós precisamos ter em Cristo. Essa submissão que nós devemos ter no Evangelho.
nós somos súditos, nós somos escravos. Ele é o nosso Senhor e Rei. Considere também a palavra justiça, que no Novo Testamento ela aparece para denotar dois sentidos. Primeiro, a justiça legal. O que é a justiça legal? É a justiça que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou todo o preço, ele fez essa troca. A justiça que deveria cair sobre mim, que sou pecador, imundo, depravado, sujo, caiu em Cristo, que é puro, que é imaculado, que é santo, que é puro. Para que a pureza de Cristo, para que a sua santidade, a sua vida e a sua justiça caísse em mim, que sou pecador. A grande troca do Evangelho é a justiça que nós podemos encontrar em Cristo. Em outras palavras, a justiça legal, ou a justiça que Jesus diz aqui, é a justificação pela fé. Nós precisamos acertar as nossas contas com Deus. E essa conta, ela será acertada através da justiça. O nosso Deus é justo. O nosso Deus é santo. Eis, portanto, a necessidade de Cristo, que foi santo, que foi perfeito, que foi justo. Morreu por pecadores, para que esses pecadores pudessem, em Cristo, ser encontrados justos. Busquem primeiro o reino e a justiça, e o resto. E as demais coisas, então, serão acrescentadas. Todo o resto, tudo que nós precisamos, depois da nossa salvação, Deus, ele se responsabiliza. Vai para a conta dele. Todas as nossas necessidades básicas, comida, bebida, vestimenta, cai na conta do Senhor. Ele prometeu cuidar de nós. E aí nós temos o verso de número 34. Jesus, ele termina o seu discurso aqui de forma muito realista com a vida. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Perceba. Não se preocupem, novamente, com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus fala de algo inevitável aqui, de algo que ele deve ser levado em conta, de algo que não deve ser ignorado. E o que é isso? O sofrimento. Ou em outras palavras, na boca de Jesus aqui, o mal, o próprio mal. Portanto, não se preocupem. Ele termina nos confortando, mas sendo realista com a própria existência, com a vida. Não se preocupem. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, pois basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, o mal vai chegar. O sofrimento vai bater na nossa porta. A dor vai nos alcançar. E a pergunta é, o que nós vamos fazer quando a dor chegar? O que nós vamos fazer quando o sofrimento chegar? O que nós vamos fazer quando o mal chegar? E a resposta que eu tenho, meus irmãos, lendo esta perícope, lendo este trecho, é a seguinte. Nós lidamos com o mal hoje, que basta cada dia o seu mal. Ou seja, quando o mal chegar, ele vai chegar no dia de hoje. Quando o mal chegar hoje, eu vou lidar com o mal com as forças que eu busquei no Senhor ontem. Porque eu observei as aves dos céus e confiei no Senhor. Eu considerei os lírios do campo e compreendi que o Senhor deu a mim um valor maior do que os lírios do campo e eu confiei no Senhor. Eu busquei o Senhor em primeiro lugar. Portanto, eu combato o mal hoje, eu combato o sofrimento hoje
com as forças que eu busquei no Senhor no dia de ontem. Com isso eu quero dizer o seguinte: nós devemos descansar com relação às preocupações da vida para o dia de amanhã. Porque o amanhã ainda não existe para nós. O amanhã só existe na mente de Deus. O amanhã ele só existe em Deus. O amanhã só existe na mente do Senhor. Só Ele consegue contemplar o amanhã, juntamente com os seus problemas, com as suas preocupações e também com as suas bênçãos. Portanto, eu preciso lidar com o dia que se chama hoje. E a pergunta é, como eu vou lidar com o dia que se chama hoje? Eu busquei o Senhor. Quando? Eu busquei o Senhor ontem. Ontem eu busquei o Senhor. Hoje eu estou buscando o Senhor. Eu quero lidar com o mal, com aquilo que eu já tenho em Deus. Encher-se de ansiedade pelo dia de amanhã sempre é um mal. A única maneira correta de prover para o amanhã, já que nós queremos acumular, já que nós queremos armazenar, trabalhar para amanhã, a única maneira correta de prover para o amanhã, sem ao mesmo tempo se preocupar, é cuidar para que hoje se obedeça o verso de número 33. Veja comigo o que diz o verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o Senhor. Quer trabalhar bem, provendo para o amanhã, sem que você faça isso com ansiedade? Então busque hoje obedecer o verso 33. O verso 33 se encaixa perfeitamente para o dia que se chama hoje. Busque o Senhor em primeiro lugar. Busque o Senhor em primeiro lugar. Ouça o Senhor lhe falar por 4 vezes. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Trabalhe, economize, viva, porém, desraigado de toda ansiedade, pois para Cristo, a ansiedade para o dia de amanhã, ela é completamente inútil. Viva a vida confiando no Senhor. Amém? É fácil? Obviamente que não. É fácil viver assim? Não. É extremamente difícil, é contracultural. Viver dessa forma aqui exige fé. Vamos orar?